Vampiros não nasceram na ficção. Hoje, você vai descobrir como relatos históricos, pânico coletivo e figuras reais ajudaram a construir uma das lendas mais persistentes da humanidade. O mito atravessou séculos e continua vivo. E você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. A ideia de criaturas que retornam da morte para consumir os vivos é mais antiga do que muitos imaginam. Relatos sobre seres que sugavam sangue ou energia vital já apareciam na Mesopotâmia. Na tradição judaica antiga, mencionava-se Lilith como entidade associada à noite. Na Grécia, surgiam histórias sobre a Lâmia, uma figura feminina que atacava crianças e jovens. O vampiro, antes de ter esse nome, já existia como conceito. Ele representava o medo da morte, que não permanece no túmulo. Representava o retorno do que deveria estar encerrado. Em sociedades antigas, a morte não era apenas fim, era uma transição incerta. E o medo dessa transição gerou narrativas persistentes. O vampiro nasce como explicação para o inexplicável. É na Europa Oriental que o mito ganha forma concreta. Nos Balcãs, especialmente na Sérvia, Romênia e Bulgária, surgem relatos detalhados de mortos que retornavam às aldeias. Não eram aristocratas elegantes, eram camponeses comuns. Acreditava-se que certos mortos não se decompunham corretamente. Permaneciam ativos dentro do túmulo. À noite, saíam para visitar familiares, causando doenças e mortes sucessivas. O termo vampir aparece em documentos do século XVIII. Ali, o vampiro deixa de ser apenas superstição antiga e se torna fenômeno social documentado. Em 1725, na Sérvia, um caso chamou a atenção das autoridades austríacas. O nome registrado foi Petar Blagojevich. Após sua morte, 9 pessoas da aldeia morreram em poucos dias. Antes de morrer, todas afirmaram ter sido visitadas por ele durante a noite. O corpo foi exumado. Relatos oficiais descrevem ausência de decomposição avançada e presença de sangue na boca. O cadáver foi perfurado com uma estaca. Segundo o registro, sangue jorrou. O documento foi arquivado pelo Império Austríaco. O vampiro entrava nos registros oficiais da Europa. Casos como esse geraram medo generalizado. Aldeias inteiras passaram a exumar corpos preventivamente. Estacas eram cravadas em cadáveres. Cabeças eram removidas. Tijolos eram colocados na boca. O vampirismo deixou de ser crença isolada. Tornou-se pânico coletivo. Epidemias de tuberculose e outras doenças eram interpretadas como ataque noturno de mortos. Quando um membro da família adoecia após outro falecer, a explicação parecia clara. O medo moldava o comportamento social. E agora, só um recadinho. Se você está gostando dessa história, deixe o like e toque no botão hypar. Esse simples gesto fortalece o nosso canal e leva o nosso vídeo ainda mais longe. Agora, de volta ao vídeo. Muito antes da literatura consolidar o arquétipo moderno dos vampiros, já existiam narrativas estruturadas sobre mortos que retornavam. Na Alemanha, falava-se nos Nachzehrer, mortos que, ainda dentro do túmulo, seriam capazes de devorar o próprio sudário e, simbolicamente, consumir a energia dos vivos ligados a eles. Na Grécia, nos Vrikolacas, mortos inquietos que retornariam às aldeias após o sepultamento, batendo as portas durante a noite e espalhando doença e desgraça entre os familiares. Essas figuras não eram sedutoras, eram grotescas, inchadas, associadas à decomposição. O vampiro original era mais cadáver do que nobre. A elegância viria depois.
No século XV, surge uma figura histórica que se tornaria símbolo do terror. Vlad III governou a Valáquia com brutalidade estratégica. Seu método mais conhecido era o empalamento, de onde surgiu sua alcunha, Vlad, o Empalador. Milhares teriam sido executados dessa forma. Séculos depois, sua imagem foi associada ao vampiro literário. Ele não era um morto-vivo, era um governante real, mas sua fama atravessou o tempo. Em 1897, Drácula redefiniu o mito. Seu autor, Bram Stoker, combinou o folclore do leste europeu com a atmosfera gótica vitoriana. O vampiro tornou-se aristocrata, inteligente, sedutor. Passou a habitar castelos e a cruzar fronteiras. A partir desse ponto, o vampiro deixou de ser apenas superstição rural. Ele tornou-se símbolo literário universal. Com isso, surgiu as características clássicas do vampiro: imortalidade, aversão à luz solar, presas afiadas, medo de símbolos religiosos, convite para entrar em uma casa. Essas características se consolidaram ao longo do tempo. Nem todas estavam presentes nas versões originais. O vampiro moderno é resultado de camadas culturais acumuladas. Ele é tradição em constante transformação. Para o vampiro, o sangue representa a vida. Em diversas culturas, ele é sagrado. Consumir sangue é absorver a essência, é tomar vitalidade. O vampiro não se alimenta apenas de carne, ele consome força vital. Por isso, o mito é tão poderoso. Ele toca no elemento mais básico da existência humana. Rituais anti-vampiros eram comumente utilizados: estacas no coração, decapitação, queima do corpo, tijolos na boca. Escavações arqueológicas na Europa Oriental revelaram túmulos com esses procedimentos. Não eram atos simbólicos, eram medidas preventivas. A comunidade precisava garantir que o morto não retornaria. O ritual era proteção coletiva. O arquétipo do vampiro não é exclusivo da Europa. Na China, o Jiangxi drena energia vital, sendo descrito como um morto reanimado que absorve o qi, a essência da vida, de suas vítimas durante a noite. Nas Filipinas, o aswang assume formas diversas, podendo se transformar em animal ou separar a parte superior do corpo para vagar à noite em busca de vítimas. Em regiões da África, há relatos de entidades que sugam força vital, associadas a crenças ancestrais ligadas à feitiçaria e ao mundo espiritual. O nome muda, a essência permanece. O medo do morto que retorna é universal. O cinema e a literatura ampliaram o mito. Nosferatu apresentou um vampiro sombrio e grotesco, de aparência cadavérica e movimentos inquietantes, reforçando a imagem do monstro como algo distante do charme aristocrático que surgiria décadas depois. Entrevista com o Vampiro explorou o drama da imortalidade, mergulhando na culpa, na solidão e no conflito moral de criaturas condenadas a existir eternamente entre o desejo e a consciência. Crepúsculo romantizou a criatura para o público contemporâneo, transformando o vampiro em um símbolo de amor intenso, juventude eterna e desejo contido, mais próximo de um herói trágico do que de um predador noturno. Castlevania levou o mito aos videogames, transformando o confronto contra Drácula em uma jornada épica gótica, marcada por castelos sombrios, trilhas marcantes e uma atmosfera que eternizou o vampiro como antagonista clássico da cultura gamer. Cada geração reinterpretou o arquétipo e o vampiro adaptou-se ao seu tempo. Ele reflete os medos e desejos de cada geração. Ao longo do tempo, o vampiro deixou de ser apenas ameaça. Ele tornou-se desejo. No século XIX,
Com o avanço da literatura gótica, a figura do vampiro passou a incorporar sensualidade e poder de sedução. A mordida deixou de ser apenas ataque. Tornou-se metáfora de intimidade proibida. O vampiro entra nos quartos durante a noite. Aproxima-se do pescoço. Ultrapassa limites sociais. Ele representa o desejo reprimido. A criatura que antes simbolizava contaminação passa a simbolizar paixão. Imortalidade torna-se promessa sedutora. O vampiro deixa de ser apenas monstro. Ele se torna fantasia. O vampiro não é apenas criatura sobrenatural. Ele é metáfora social. Em diferentes períodos históricos, representou o medo de epidemias. Em outros, simbolizou aristocracias exploradoras, figuras que sugavam o povo. Durante a Revolução Industrial, a imagem do vampiro foi associada a elites que acumulavam riqueza enquanto trabalhadores empobreciam. Na psicologia moderna, o termo vampiro emocional ou vampiro energético descreve pessoas que drenam energia alheia. O mito se adapta às tensões do seu tempo. Ele personifica exploração, vício, dependência e obsessão. O vampiro sobrevive porque ele traduz conflitos humanos reais. Ele é linguagem simbólica. Em um bairro da Inglaterra, a câmera de uma fábrica registrou duas figuras incomuns na madrugada. A movimentação silenciosa e a postura rígida chamaram atenção. Embora possam ser pessoas disfarçadas, alguns detalhes levantaram especulações sobre vampiros. O vídeo segue sem explicação. No campo religioso, a promessa cristã fala em vida eterna. O vampiro também é eterno, mas sua eternidade é distorcida. Ele não é salvo, ele está preso. A criatura desafia símbolos sagrados, rejeita a luz. O mito dialoga com fé, pecado e condenação. No campo científico, algumas doenças produziam sintomas interpretados como vampirismo. Tuberculose causava emagrecimento extremo. Enterros prematuros ocorreram em períodos históricos. Processos naturais de decomposição podiam gerar aparência de preservação. O que parecia sobrenatural, muitas vezes era biologia. Mas o mito já estava estabelecido. A explicação racional não apaga a força cultural da lenda. O vampiro representa o medo da morte, representa o desejo de juventude eterna, representa o fascínio pelo proibido. Ele é predador e sedutor. Ele é sombra e desejo. Enquanto o ser humano temer o fim e desejar viver para sempre, o vampiro continuará existindo, como mito, como símbolo, como reflexo. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer ainda mais os vampiros, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os vampiros existem? Conhece algum relato, história ou informação que possa acrescentar ao que vimos aqui? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, o Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas, de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.